Boa noite, amigos ouvintes aqui do blog Vejo Já. É com prazer que nós começamos essa pequena palestra que nós vamos ter agora. Então você, amigo ouvinte, amigo que acompanha o blog Vejo Já, tem a oportunidade de agora, em vídeo, ter esse acompanhamento da mensagem da Bíblia, mensagem do nosso profeta William Marlon Branham, aqui no blog. Obrigado por vocês que assistem, que acompanham, e que a gente possa tirar bom proveito do texto que nós vamos ler aqui nesse momento. Nós vamos abrir a Bíblia no livro de São Mateus, capítulo 21, no verso 10 e verso 11, onde diz assim a palavra de Deus: E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, dizendo: Quem é este? E a multidão dizia: Este é Jesus, o profeta de Nazaré, da Galiléia. Todos nós estamos familiarizados, com essa escritura. Essa escritura fala da entrada de Jesus em Jerusalém, e essa mesma escritura foi usada pelo profeta de Deus, William Marlon Branham, para pregar a mensagem: Quem dizeis ser este? E essa mensagem ela é uma pergunta para todos nós. Quem dizeis ser este? Quem é que nós dizemos ser este profeta que estava entrando na Galiléia? E essa pergunta ela se volta para nós hoje, diante da mensagem do profeta. Quem dizeis ser este? Quem é que você diz ser este que se apresentou para nós? Porque lá a Escritura falava de Jesus Cristo, Deus manifestado em um homem, Deus em carne humana, descendo da sua glória, se fazendo homem e andando no meio das pessoas. E aqui, mais uma vez, no fim das eras, no final do tempo, Deus enviou um profeta e Deus veio neste homem, andou em carne humana novamente, aqui na terra, e cabe essa pergunta, essa mensagem que o profeta pregou: quem dizeis ser este? Quem será que nós pensamos que seja este homem? No parágrafo 55, irmão Branham, ele diz aqui que as pessoas oram pedindo, por exemplo, pelo avivamento. Existem muitas pessoas no mundo, existia no tempo do irmão Branham, e existe hoje também, pessoas orando por um reavivamento. Existia no tempo do profeta pessoas orando pela vinda do Senhor. E ainda hoje as pessoas estão clamando pela vinda do Senhor e não reconhecem quando Deus responde aquela oração. O profeta está falando disso aqui nessa mensagem. Por exemplo, no parágrafo 55 da mensagem Quem dizeis ser este, ele diz: Deus dá a resposta à sua oração. Vocês pediram e receberão. E isso eu poderia parar aqui por horas sobre homens e mulheres, até mesmo cristãos, orando por algo, e Deus dá a resposta a eles e nem ao menos reconhecem. Então, quando o profeta apareceu em cena para pregar a sua mensagem, o mundo estava orando por um Messias, assim como os judeus estavam orando pelo Messias quando ele apareceu. Mas o plano de Deus, a palavra de Deus, ela não se cumpre como nós pensamos. Ela não acontece de acordo com o nosso querer, mas de acordo com o querer de Deus. Então, quando a palavra de Deus se cumpre, na maioria das vezes o povo rejeita, não reconhece, porque a palavra de Deus se cumpre de acordo como ela é
e não como nós pensamos. Então o profeta continua dizendo aqui no parágrafo 56, ele diz assim: e agora Deus lhes deu a resposta. Eles estavam querendo um Messias. Eles sabiam que tinham tido Césares, quer dizer, tinham tido Césares, que eram reis, né? Tinham tido Césares, tinham tido Davis, tinham tido Salomões, os homens sábios. Tinham tido Davis, os poderosos guerreiros. Eles tinham tido todos os tipos, mas sabiam que tinham de ter a ajuda do céu. E Deus lhes tinha prometido um Messias. E ele lhes enviou aquele Messias, em resposta à sua oração. Mas não o quiseram. Então, amado ouvinte, amado irmão que está assistindo essa palestra, o profeta pregou isso para nos mostrar que isso estaria acontecendo novamente no fim. O irmão Branham abriu os 7 selos de Apocalipse. Ele foi o mensageiro que revelou o mistério de Deus, porque esse era o seu ministério, revelar o mistério de Deus. Qual era o ministério do 7º anjo? Era revelar o segredo de Deus. Então, quando ele pregou isso, ele estava querendo dizer que a mesma coisa, o mundo estava orando por um Messias. E a palavra Messias significa ungido. A palavra Messias significa um enviado. É um ungido com a palavra, que vem para trazer salvação para o mundo. Como ele traz salvação para o mundo? Ele traz salvação para o mundo trazendo a palavra, porque a palavra é a única coisa que salva. Então Deus envia esse Messias, esse ungido, em resposta à oração das pessoas. Mas quando isso se cumpre, as pessoas não reconhecem, não querem, diz o profeta aqui. Irmão Branham diz assim: eu me pergunto hoje, se nossas orações, você os ouve dizer, orem por um grande reavivamento, orem por isto, orem por uma manifestação, orem por unidade, eu me pergunto, se Deus enviasse tal programa, se nós o aceitaríamos. Eu somente me pergunto se nós o aceitaríamos, se nós aceitaríamos o que ele nos envia. Vejam vocês, a razão porque oramos por tais coisas, porque sabemos que é necessário. Era necessário a vinda de Cristo. Era necessário o arrebatamento. Era necessário que os selos fossem abertos. Por quê? Porque o profeta disse na mensagem primeiro selo que, com aquilo que a igreja tinha naquele momento, ele só teria suficiente fé, a igreja, o povo, só teria suficiente fé para a cura divina. E se você repara, da abertura dos selos para cá, as igrejas, as assim chamadas denominações, elas vivem de cura divina. Quer dizer, ficaram estagnadas na cura divina e não acompanharam o evoluir da palavra para algo grande que estava prometido desde o tempo dos profetas e que se cumpriria nos últimos dias. Mas o profeta veio alertando a cada um de nós, ao tabernáculo e a cada um de nós, que ali estava o tempo, ali estava o momento da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o povo não reconheceu isso. Então o profeta diz assim: mas quando Deus nos envia isto da maneira como Ele o quer, você está vendo, meu amigo? Não é da maneira que eu penso, não é da maneira que você pensa, mas é da maneira como Ele o quer. Nós é que temos que adequar a nossa mente à palavra de Deus. Nós é que temos que pedir a Deus entendimento, para que o nosso entendimento seja aberto, para que a nossa mente se molde à palavra de Deus, para que você possa entender. Para que nós não sejamos inimigos de Deus no entendimento, como disse Paulo. Paulo alertou para isso, para que nós não sejamos inimigos de Deus no entendimento, porque quando você tem um entendimento, quando você não tem entendimento da palavra, você acaba se tornando um inimigo de Deus, porque você vai pensar contra a palavra de Deus.
Então a palavra de Deus mostra uma coisa e você vai pensar contra aquilo. É como se você está indo contra a maré, você está nadando contra a corrente. Então, o irmão Branda diz aqui, mas quando Deus nos envia isto da maneira como Ele o quer, então não está de acordo com o nosso gosto. E, portanto, nós não recebemos. E assim foi naquele dia. Está vendo? Ele está falando dos judeus. Eles estavam esperando pela vinda do Senhor Jesus Cristo, assim como o mundo hoje está esperando também. Assim como as igrejas também estão esperando pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, o povo de Israel estava esperando por um Messias, um ungido. Mas eles já tinham tido César, eles já tinham tido Davi, eles já tinham tido juízes. E o irmão Brana diz, se ele não estivesse do gosto da fé deles e de sua... eles não receberiam também hoje. Olha aí. O irmão Brana está falando do tempo dele. Eles não receberiam também hoje. Essa é a razão por que eles fizeram esta pergunta. Quem é este? Quando Jesus entrou em Jerusalém, eles perguntaram, quem é este homem? Quem é este? E essa mensagem cabe, essa pergunta, através da mensagem do profeta, cabe a cada um de nós. Quem é este mensageiro? É mais um homem? É mais um homem de Deus para somar aos homens de Deus da história? É mais um homem de Deus para simplesmente fazer proezas, milagres, curas, maravilhas? Quem é este? Então diz o irmão Brana aqui. Quem é este sujeito que está vindo? Vejam, este foi um tempo tremendo. Todos estavam numa tensão. Algo estava para acontecer. E olhem para o mundo hoje. Você está vendo? O irmão Brana está chamando a nossa atenção para o mundo. Ele está falando no dia dele, em 1964, o mundo já estava sob tensão, sob expectativa da vinda de Cristo. O mundo já tinha passado pela Primeira Guerra Mundial, pela primeira dor de parto. Passou pela Segunda Guerra Mundial, pela segunda dor de parto. E o irmão Brana disse que o mundo estava a ponto de receber a Terceira Guerra Mundial. Mas o que o mundo desconhece é que houve uma intervenção de Deus através da palavra. Então o irmão Brana diz assim, olhem para o mundo hoje. Em que tensão o mundo inteiro vive? Você vai à rua, não é nem mesmo seguro dirigir. Não é seguro estar em uma rodovia de 4 faixas. Todos estão sob tensão, falando impacientemente. E qual é o problema? O irmão Brana diz, aquiete-se. Para onde você está indo? Isso é o que está fazendo as instituições de doentes mentais lotarem. As pessoas estão ficando doentes. Por quê? Porque as respostas não estão vindo e o mundo está ficando cada vez pior. Nós temos casos de pessoas dentro da própria mensagem, dentro das próprias igrejas, assim chamadas da mensagem, que estão entrando em estado de loucura porque não sabem, não têm respostas diante da mensagem e diante da Bíblia, mas a resposta está exatamente na mensagem e na Bíblia. Nós é que precisamos ser humildes, ser mansos, para reconhecer que Deus tem cumprido a sua palavra de acordo como Ele disse que cumpriria. Sim, irmãos, somos nós que temos que mudar a nossa mente, pedir a Deus que envie o Espírito Santo e abra o nosso entendimento para compreender as Escrituras. Então o profeta diz aqui, veja, é isso que está lotando as instituições de doentes mentais. Isso é o que tem colocado a igreja em uma tremenda inquietação. Eles são tão teimosos a fazer certas coisas, eles não param e consideram a palavra de Deus. Nós deveríamos parar e considerar a palavra de Deus, considerar o tempo em que nós estamos vivendo, considerar as palavras do profeta em suas tantas mensagens que ele pregou, considerar
as frases que o profeta colocou, considerar os pontos, considerar as vírgulas, considerar as reticências, considerar até o gaguejar do profeta, porque aquilo tudo não era à toa. O profeta estava querendo dizer algo para nós, para mim e para você. Então o profeta continua dizendo aqui, eles não param e consideram a palavra de Deus. E a hora em que estamos vivendo. Olha aí. Todos sobre uma tensão. E agora sabemos, estamos conscientes, a terra acabou de passar por grandes dores de parto. E a igreja está passando por dores de parto. Ela tinha de passar por dores de parto antes que pudesse dar cada um dos profetas, quando eles vieram ao mundo, foi uma dor de parto para a igreja. Cada profeta que se levantou, cada homem que Deus levantou, era uma dor de parto para a igreja. Aquilo mexeu com a igreja de alguma maneira. Então, o irmão Branham está dizendo isso aqui. O mundo passou pela Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, e agora está pronto para uma Terceira Guerra Mundial. E está com dores de parto novamente. Olha aí, 64 o profeta estava dizendo. Isso depois que os seus haviam sido já abertos, Jesus Cristo já tinha se revelado, o irmão Branham estava ali dizendo, e o mundo está com dor de parto novamente. Quer dizer, clamando, sofrendo, porque alguma coisa tinha que acontecer para salvar a humanidade, para salvar a igreja. Mas a igreja, isso aconteceu, a palavra de Deus se cumpriu, Jesus Cristo veio exatamente como as Escrituras disse que ele viria, mas o mundo não recebeu. Então o irmão Branham está tentando nos mostrar isso aqui, através dessa mensagem, e tantas outras, né? E ele diz aqui, todos os nossos esquemas e nossas ideias e nossos desenvolvimentos eclesiásticos e toda a nossa política e toda a nossa ciência, quer dizer, a modernidade, tudo que cresceu, a ciência se multiplicou, isso era uma profecia bíblica. Tudo isso está levando as pessoas a um caos, a um afastamento de Deus. Por quê? Porque elas estão baseadas na ciência. Elas não estão mais focadas na palavra. A ciência te afasta de Deus. A ciência é uma obra de Satanás para afastar a mente das pessoas de Deus. Mas Deus enviou um profeta para nos trazer de volta a palavra. Por isso que a mensagem é de volta à palavra original. Essa mensagem nos trouxe de volta a Cristo, de volta a Deus. Então o irmão Branham diz aqui, todos esses esquemas, todas essas ideias, todos os nossos desenvolvimentos eclesiásticos, todas a nossa ciência e tudo mais, o irmão Branham diz aqui, provou-se que é bobagem. E então, nós oramos a Deus para ajudar-nos, para intervir. Vem, quer dizer, todos estão orando, pedindo a Deus, vem Senhor, e faze algo por nós, diz o profeta. E então, quando ele o faz, gostaria de saber se seríamos capazes de compreender isso. Está vendo? Deus fez. Deus ouviu a oração do povo. Deus ouviu a oração das pessoas. Eu me lembro que o profeta disse numa mensagem que ele estava sentado em uma mesa de um bar, comendo com um amigo, e na outra mesa havia ministros assentados na outra mesa, questionando e clamando entre eles que Deus deveria enviar-lhes um profeta. Que a igreja precisava de um profeta naquele dia, porque ela estava confusa, ela estava afastada da palavra de Deus, ela estava sem direção. E eles estavam conversando entre si, aqueles ministros, clamando e conversando, questionando por que Deus não enviava um profeta. E o irmão Branham disse que ouviu aquilo e, sabendo ele o ministério que Deus tinha para ele,
o chamado que Deus tinha para ele, porque ele era o homem da hora, o chamado da hora, e ele estava numa mesa ao lado assentado, mas eles não reconheceram. Quando ele foi na Suíça e fez tantas coisas, tantos milagres pelo poder de Deus, eles não o reconheceram, eles não o receberam. Então, irmãos, o profeta está tentando nos mostrar, através dessa mensagem, que Deus sim cumpriu a sua palavra. Nós não podemos culpar a Deus. Nós estamos em 2013. Deus cumpriu a sua palavra em 1963. Enviou o profeta. O profeta cumpriu o seu ministério. E o seu ministério era para proclamar a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. O ministério do profeta anunciaria a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E ele viria para cumprir sua palavra e resgatar o seu povo. E isso se cumpriu. Mas o mundo não reconhece, porque a ciência tem estado tão grande que as pessoas não acreditam que aquilo possa ter acontecido da forma como aconteceu. Mas a mensagem e a Bíblia nos prova que nós estamos muito além disso. Anos e anos além disso. Talvez você que está me ouvindo falar dessa maneira, você esteja pensando que, poxa, mas isso é loucura. Mas, como disse o profeta, as pessoas estão teimosas e elas não param para considerar a palavra de Deus. E a palavra de Deus está nessa mensagem, nessas tantas mensagens que o profeta pregou. Se você parar para analisar essa mensagem, pedindo a Deus que abra o seu entendimento, algo vai te chamar a atenção. Não sejamos como os judeus, que clamaram tanto pelo Messias, e eles sabiam que a vinda de Cristo era salvação para eles. Mas quando Cristo apareceu, eles não o receberam. Eu quero continuar um pouquinho aqui. O irmão Brana diz aqui no parágrafo 61, ele diz assim, veja bem, eles tinham tido todos os tipos de líderes que podiam. Eles tinham tido a monarquia, que eram os reis. Davi mesmo foi um rei. Eles tinham estado sobre juízes, sobre tudo. Mas eles sabiam que havia somente uma coisa que podia salvá-los. Era o Messias vindouro. E o Messias significa o ungido. Eu pergunto para vocês, irmãos, para você que está assistindo esse vídeo, olha, eu vou repetir essa frase aqui do profeta, que diz assim, veja, eles tinham estado sob monarquia, tinham estado sob tudo, juízes, mas sabiam que havia somente uma coisa que podia salvá-los. Era o Messias vindouro, quer dizer, o Messias que estava para vir. E o Messias significa o ungido. Eu quero perguntar para você, nós tivemos 7 eras da igreja, como ensinou o profeta, e em cada era Deus enviou um mensageiro. Na última era, no final da última era, que a última era está relacionada aos pentecostais, mas no final da última era Deus envia o profeta de Deus, abrindo os 7 selos de Apocalipse, que até então ninguém podia tocar neste livro, mas Deus envia o profeta com esse ministério. Quem era o ungido do último dia? Não era William Marion Branham? Quem é este? Quem dizeis ser este? Quem é este profeta? É somente um homem de Deus, ao qual fez milagres, maravilhas, pregou a palavra, partiu desta terra e nada mais aconteceu? Haverá outro mensageiro depois de William Marion Branham, ou ele é o último, como diz a mensagem, como diz a Bíblia? Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele revelar o seu segredo, quando ele tocar a sua trombeta, cumprir-se-á o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos.
O sétimo anjo é William Marlon Branham, ele é o ungido do último dia. Não haverá outro. Se você tem esse pensamento de que haverá um outro mensageiro, então você está equivocado diante da mensagem. Porque a mensagem não deixa espaço para esse pensamento. O profeta William Marlon Branham é o último profeta. E ele não haverá outro depois dele. Então o profeta está dizendo aqui, veja, o Messias significa o ungido. E William Branham era o ungido do último dia. Aí o Branham diz, um ser humano que foi ungido. Então, veja bem, então o ser humano ungido com a palavra. Está vendo? A palavra que se fez carne entre nós. E quando ele veio, veja, eu quero parar um pouquinho aqui e chamar sua atenção para essa frase, a palavra que se fez carne entre nós. Nós todos somos maravilhados com todos os milagres que o profeta fez, com todas as grandes obras que o profeta de Deus fez. Mas isso, irmãos, também não era à toa. Isso não era somente por fazer. Qualquer homem, nenhum homem poderia fazer o que o profeta fez se Deus não fosse com ele e não estivesse nele. É um mistério que está revelado para nós de que Deus desceu novamente em carne humana, como desceu em Jesus Cristo. E pisou nesta terra, andou num corpo humano, porque ele estava naquele momento cumprindo a sua palavra, cumprindo a oração que o povo, durante todas as eras, tinha feito, clamando, vem Senhor Jesus, vem Senhor Jesus. E ali estava Jesus. Veja, a palavra se fez carne entre nós. E quando ele veio, olha aí, ó, quando ele veio, ele não era exatamente do gosto deles, do gosto que eles o queriam. Não o gosto que eles tinham, no qual ele deveria vir. Assim, eles gritaram, quem é? Quem é este sujeito? Para que tanto alvoroço? Um bando de camponeses lá na porta, arrancando folhas de palmeiras? E ele disse, ora, faz com que se calem. Eles nos deixam nervosos, a maneira como berram e gritam, quer dizer, e se comportam, porque o povo estava gritando, né? Louvando a Deus, porque ali estava o homem, Deus no homem. Felizes eram as pessoas que reconheciam isso naquele dia. Eram felizes, por isso gritavam, alegre. Deus estava novamente na terra, andando num corpo humano. Então, as pessoas que não, os religiosos da época diziam, ora, façam com que eles se calem, eles nos deixam nervosos, a maneira como berram e gritam e se comportam. E ele disse, Jesus disse, se eles se calarem, estas pedras imediatamente clamarão. Irmão Branham diz assim, o tempo estava se revelando. A profecia estava se cumprindo. Está vendo, irmãos? Quando Deus enviou um homem, e veio nesse homem, fazendo sinais e maravilhas, estava mostrando que não era somente um homem, Deus estava ali, presente. Deus estava ali, se revelando diante das pessoas, mostrando para eles que se a cura poderia acontecer, mostrando para eles que se o câncer poderia cair na plataforma, os mistérios também poderiam ser abertos. E os mistérios abertos é a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque somente quem abre os mistérios é o Cordeiro, é Cristo. Ele é quem abre o livro. E esse livro não poderia ser aberto sem que Jesus Cristo voltasse novamente. Então, veja o profeta falando, o tempo estava se revelando, a profecia estava se cumprindo. Não admira que a Bíblia diz, o leão brama, disse, quem não temerá?
E Deus falou, quem pode deixar de profetizar? Não, se ele não fosse exatamente do nosso próprio gosto, se ele não fosse exatamente da maneira como nós o queríamos, da maneira como nós pensamos que ele deveria vir, nós não o receberíamos. Então, foram seus credos que os deixaram tão fora da palavra escrita. Está vendo, irmãos? São os próprios credos da igreja, são as suas próprias formas de crer, que está distanciando milhões de pessoas da realidade desta mensagem. Esta mensagem, ela tem um segredo dentro dela, e esse segredo é Cristo. Esta Bíblia tem um segredo dentro dela, e o segredo é Cristo. Jesus Cristo, quando esteve aqui na terra, falou por parábolas. E aos filhos, ele dizia o significado das palavras. Mas aqueles que não eram filhos, aqueles que não tinham entendimento, que não eram para compreender isso, ele não falava o significado. O profeta veio falando sobre a vinda de Cristo, também por parábolas. Então, aos filhos de Deus, isso é revelado, isso é explicado pelo Espírito Santo. Não por mim, não por qualquer outro pregador, mas o Espírito Santo, em seu coração, te explica como é a vinda de Cristo, quando aconteceu. Fala contigo no seu coração. Então, o irmão Branham diz assim, ó, veja, aquele por quem eles haviam orado para que viessem. Olha aí. Está vendo? Eles estavam tão longe que falharam em reconhecer aquele por quem eles haviam orado para que viesse. Suas igrejas os tinham levado para tão longe que a própria coisa pela qual eles tinham orado estava bem junto a eles e não era do gosto deles. E assim eles não podiam crer naquilo. Eles tinham de se afastar daquilo. Eles o rejeitaram. Há somente uma coisa que você pode fazer quando encontra Cristo. Ou aceitá-lo, ou rejeitá-lo. Você nunca pode afastar-se de maneira neutra. Não pode fazer isso. Não cabe a você fazer isso. É simplesmente dessa maneira. Somente observem quão poucos reconheceram ser ele a palavra ungida daquele dia. Veja. Deus no princípio, sendo infinito e sabendo todas as coisas desde o princípio. E a única coisa que estas coisas são a exposição dos seus atributos. Eu quero chamar a sua atenção aqui agora, porque esse é um trecho da palavra em que nós mesmos, se não deixarmos a mente de Deus tomar conta de nós vamos ficar pensando que isso aqui tem a ver comigo, com você, com pessoas comuns. Mas os atributos de Deus são os filhos de Deus, chamados por Deus para cumprir o seu propósito na terra. Esses são os atributos de Deus. O profeta vem e diz aqui, veja, e a única coisa que estas coisas são a exposição dos seus atributos. Um atributo, você tem um atributo, é seu pensamento. Quer dizer, o pensamento de Deus é o atributo de Deus. O atributo é um pensamento. Você pensa acerca de algo, então o fala, então o toma. Isso é Deus. Ele, no princípio, se você alguma vez esteve ou alguma vez estará no céu, você esteve no pensamento. Ele sabia seu nome. Presta bem atenção, irmão, para que você possa compreender de que o profeta está falando aqui. Olha só o que o irmão Brana diz. Se você alguma vez esteve ou alguma vez estará no céu, você esteve no céu para começar. Você é parte de Deus. Você foi seu pensamento. Ele sabia seu nome. Ele sabia quem você era antes mesmo que houvesse uma molécula.
antes que houvesse uma luz, antes que houvesse qualquer coisa, ele o conhecia e seu nome. E colocou no livro da vida do Cordeiro. Ora, nós sabemos que o nome que está no livro da vida do Cordeiro é o nome da noiva. E isso não é referente a qualquer pessoa. Isso é referente a um grupo especial, disse o profeta. Ao representante. Deus colocou o nome do seu mensageiro final no livro da vida do Cordeiro, porque ele era a noiva. Ele era a noiva de Jesus Cristo nos últimos dias. Então Deus colocou o seu nome. Cada mensageiro, durante as 7 eras da igreja, ele era um atributo de Deus. Paulo foi um atributo de Deus, estava na mente de Deus antes que houvesse mundo. Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley, cada um desses mensageiros foram um atributo de Deus, um pensamento de Deus para o seu plano de salvação. Mas Deus coloca o nome da noiva no livro da vida do Cordeiro, e ele conhece esse nome. Então, enquanto esse nome não for declarado na terra, ele não cumpre o seu plano. Quero que você atente para isso. Ele não cumpre o seu plano, enquanto esse nome não for exposto na terra. Se você quiser ver isso, você pode consultar a mensagem Primeiro Selo, tanto nova como velha impressão, não importa. Está escrito lá que Deus conhecia os nomes que estavam escritos no livro da vida. E nós, quando olhamos na pirâmide, aquela pirâmide em que o profeta desenhou para nós, ali há 7 nomes. O nome dos 7 anjos que Deus enviou para salvar o mundo. Esses 7 anjos, cada um representa a sua era, cada um representa o seu dia, cada um representa o seu povo. E todo o mistério de Deus, toda a obra de Deus se dá com esses homens. Nós temos que mudar o nosso pensamento e entender que isso não é com pessoas comuns como eu e você. Isso é um plano de Deus, é um plano especial, é um plano salvífico, é um plano de redenção. E Deus levanta homens especiais, são os seus pensamentos, são os seus atributos, e coloca esses nomes no livro da vida, e no livro da vida do Cordeiro, que é o caso da noiva. E com esses nomes, com esses ministérios, ele cumpre a sua palavra na terra. O irmão Branham disse que tudo se desenrola, desde Paulo até Wesley, até que chega no último nome, no último mensageiro. E quando chega no último mensageiro, a palavra de Deus se cumpre. Então o irmão Branham está dizendo aqui, ele conhecia esse nome antes da fundação do mundo e colocou-o no livro da vida do Cordeiro antes que o mundo tivesse sido formado. Talvez você esteja dizendo assim, não, isso é loucura. Como se trata somente dos mensageiros? Entenda, veja, se trata somente daqueles 7 nomes. Se alguém subir num púlpito de uma igreja e disser para você que ele te apresentará no céu, ele está equivocado, seja ele quem for. Porque o único que nos representa diante de Jesus Cristo e nos representou diante de Jesus Cristo quando ele desceu foi William Marion Branham. Por isso ele disse, eu não me responsabilizo sobre ninguém que estiver fora desta mensagem. Mas todos quantos estão baseados nesta mensagem, naquilo que eu disse, eu me responsabilizo. Por que ele disse isso? Porque ele nos representou lá. Não sou eu que tenho que curar os enfermos. Veja se você me entende. Não sou eu que tenho essa função. Era William Branham que tinha essa função. Não sou eu que tenho que viajar o mundo inteiro e pregar a reis e potentados. Essa comissão foi para William Marion Branham. Porque Deus tinha uma obra para ele quando ficar mais velho. Vocês entendem? Então o irmão Branham diz aqui, veja,
Você era seu pensamento. Quem sabe você, nessa hora aqui, né? Qualquer um de nós, todos nós paramos e dizemos assim, olha, mas o irmão Branham está dizendo você. Está falando com a pessoa que ele está pregando. Mas o irmão Branham não podia falar que ele era este Filho de Deus. Ele não podia falar isso. Você não verá nenhum profeta dizendo, isso sou eu, isso se cumpre em mim, isso acontece comigo. Veja, mas no desenrolar da mensagem, no desenrolar da colocação que o profeta faz, você vai ver que isso se trata de uma pessoa especial. Então o irmão Branham diz, você era seu pensamento, e então você se tornou uma palavra. Olha aí, ó. Quando um pensamento é expressado, ele se torna uma palavra. Paulo era o pensamento de Deus, um atributo antes da fundação do mundo. Mas Paulo teve que ser expressado na terra, teve que aparecer. Um homem, palavra. Um ministério, palavra. Teve que ser expressado, teve que ser lançado na terra, declarado na terra. E quando Paulo foi declarado na terra e pregou a sua mensagem, cumpriu o ministério da qual Deus enviou ele para aquilo, estourou uma trombeta. Nós podemos falar disso em outra ocasião. Veja, o irmão Branham está falando. E uma palavra é um pensamento expressado. Está compreendendo? Então você foi manifestado. Essa é a maneira, eu perguntaria para você, meu querido ouvinte, se isso se tratasse de qualquer pessoa, se isso se tratasse de qualquer pastor, se isso se tratasse de qualquer irmão, qual seria? Por quem viria essa palavra? Por quem se cumpriria os mistérios? Por quem se cumpriria a vinda de Cristo? Por qual seria esse ministério? Isso se trata de um homem especial. Assim como Moisés foi um homem especial. Assim como Elias foi um homem especial. E através deles veio a libertação do povo de Israel. A libertação do povo gentio começa com o ministério de Paulo na primeira era da igreja. E termina com um homem especial na última era. Compreende? Então o irmão Branham diz assim, essa é a maneira como ele foi. Ele estava no princípio sozinho. Deus estava sozinho. Deus habitava sozinho com seus pensamentos, com seus atributos. Ele nunca fará isso novamente, porque seus pensamentos estão sendo manifestados. Olha aí o irmão Branham falando. E é por isso que estamos bem aqui, neste dia. Está vendo? Olha aí. É por isso que o profeta estava ali naquele dia. Porque Deus estava expressando esse pensamento, que era um atributo na mente dele. Que era somente um atributo da parte de trás da mente de Deus. Mas foi manifestado na terra. Então esse ministério tinha que aparecer para nós, para mim e para você, para a igreja, no mundo, para o povo. Então o irmão Branham diz, veja, e é por isso que estamos bem aqui, neste dia. É Deus tendo companheirismo com os seus pensamentos, sendo manifestados. Estão vendo? Aí estamos. Assim, você, com todos os seus cuidados, não pode acrescentar um côvado à sua estatura. Você não pode fazer isto, isso ou aquilo. É Deus quem se compadece. É Deus. Tudo que o Pai me deu virá a mim, e ninguém pode vir se o Pai não o trouxer. Isso encerra o assunto. Agora, somente observem. Quão poucos deles em seu dia, dos milhões sobre a terra, que alguma vez souberam que ele estava aqui. Está vendo? Milhões. Milhões sobre a terra. E somente houve poucos que reconheceram que Jesus Cristo veio. Será que nós vamos ser assim também? Diante dessa mensagem, diante dessa Bíblia revelada, porque o irmão Branham diz na mensagem, almas encarceradas hoje, o profeta diz lá, parágrafos 80, 81, que a abertura dos 7 selos de Apocalipse trouxe
o fim de todas as Escrituras. A abertura dos 7 selos trouxe o fim de todas as Escrituras. Então, quando você pega a sua Bíblia, na primeira página de Gênesis, até a última página em Apocalipse, desde a primeira página onde diz, no princípio criou Deus, até a última página onde diz, amém. Todas essas Escrituras estão finalizadas com a abertura dos 7 selos. Então, amado ouvinte, a vinda de Cristo está dentro das Escrituras. O arrebatamento está dentro das Escrituras, prometido. A ressurreição dos mortos está dentro das Escrituras, prometida. Então, se o profeta está dizendo que os 7 selos pôs fim a todas essas promessas, tudo se cumpriu com a abertura dos 7 selos, isso é a palavra de Deus, e eu devo aceitar isso como ela é. Então o profeta diz que a abertura dos 7 selos pôs fim a todas as Escrituras. Não tem nada mais para se cumprir. Tudo tem se cumprido. Tudo tem acontecido. O profeta diz aqui ainda que poucas pessoas souberam que Jesus estava na terra ali. Somente pensem, houve dezenas, milhões de pessoas que nunca souberam nada acerca disto. E pensar em Israel naquele tempo. Havia 2,5 milhões de pessoas na Palestina, de israelitas. E nem 1% delas chegou a saber disto. Não admira que ele tenha dito, estreita é a porta e apertado o caminho. Somente poucos haverá que a encontrem. Somente recordem de quantos não o reconheceram, não souberam que ele era isso. Eu me lembro de um dia, e um grupo famoso de uma banda famosa nos Estados Unidos estava fazendo um show em uma das ruas lá em Los Angeles. E o profeta passou e a rua estava lotada. E o profeta estava andando ali na rua, numa rua próxima àquela. E o profeta disse que a rua lotava, eu acho que se eu não me engano eram os Beatles, eu não me lembro. A rua lotada para assistir os Beatles. Todo mundo sabia que os Beatles estavam ali naquela rua. Mas o irmão Branham, andando ali, ele disse para o tabernáculo Branham, se Jesus Cristo estivesse ali naquele momento andando naquela rua, ninguém saberia que ele estava ali. Quem era este? Quem era este homem? Ele falava por parábolas, mas essas parábolas são reveladas através dos 7 selos. Ele estava andando ali na rua. Ao mesmo tempo, quando ele subia na plataforma, o câncer caía na plataforma. A perna que era menor voltava ao tamanho que era. A pessoa que vinha na maca saía andando. Quem dizeis ser este? Será que nós vamos ficar como os judeus? Vamos fazer como os judeus? Que embora orando, clamando, quando Deus ouviu a nossa oração e atendeu, nós não reconhecemos? Que não sejamos assim. Que você não seja assim. Por isso esse blog está sendo colocado da forma como está sendo colocado, para que abra os olhos das pessoas, abra os olhos dos filhos de Deus para reconhecer a realidade dessa mensagem. A realidade dessa mensagem é Cristo. A realidade dessa mensagem do profeta não é simplesmente para nós fazermos igreja, para nós termos igreja e cantarmos e pregarmos como se nada houvesse acontecido. Não, a realidade, a proposta desta mensagem é para que nós tenhamos nossos olhos, os nossos corações abertos para reconhecer que Cristo tem cumprido a sua palavra. Então, por isso que o profeta está dizendo aqui. Eu quero que você acompanhe comigo aqui ainda um pouquinho. Aqueles que caminharam com ele e o viram na rua e assim por diante, eles não reconheceram quem ele era. Porque Satanás viu que ele tinha o nome mais sujo que podia ser dado a uma pessoa.
Ele era chamado pelo mundo, o mundo natural. Ele era chamado de ilegítimo, porque diziam que a mãe dele estava para ser mãe dele, porque José, antes que ela estivesse casada com ele, né? Porque diziam que a mãe estava para ser mãe dele por José, antes que ela estivesse casada com ele. Então chamavam ele de ilegítimo. Chamavam Jesus de ilegítimo. Assim, eles lhe deram um nome ilegítimo. E novamente a igreja o viu em seu grande poder, manifestando-se. Manifestando o quê? Não manifestando um credo. Ele estava manifestando a palavra. Eu quero chamar a sua atenção para isso. O que o profeta estava manifestando quando ele veio, quando ele pregou? O que o profeta estava manifestando quando abriu os 7 selos? Ele estava manifestando a palavra. Ele era a palavra. Olha aí, novamente, eu quero voltar seu pensamento ao atributo. O irmão Brana era a palavra. Era o profeta ungido. Era o Messias ungido. Para mim e para você. Para que nós entendamos que Deus estava novamente na terra cumprindo a palavra. E isso era o fim. Porque não haverá mais mensageiros. Então o irmão Brana está dizendo aqui, ele era a palavra ungida, ele próprio. E quando eles viram isso acontecendo, a manifestação, o Messias ungido, eles o rejeitaram. Eles não o quiseram. Não estava do gosto deles. Essa é a parte lamentável. Quantos somente pensem nisto? Olha aí, o profeta está pedindo para que nós pensemos nessas coisas. Levemos isso a sério. Do mesmo modo como em outros dias. Vejam, cada um tinha a sua própria interpretação da palavra. E não é o que está acontecendo hoje? Cada igreja, cada pastor, cada pessoa tem a sua própria interpretação da palavra. Isso é o que, irmão Brana diz, isso é o que a razão por que Israel não reconheceu Moisés. Essa é a razão por que o mundo não reconheceu Noé. Essa é a razão por que todos os profetas não foram reconhecidos. Por quê? Quando Deus enviava a palavra, quando Deus enviava o seu atributo, quando Deus manifestava o seu pensamento, o mundo não acreditava, não reconhecia, porque tinha seus próprios pensamentos. Essa é a razão por que os profetas não foram reconhecidos. Eles tinham sua própria interpretação da palavra. Mas Deus, em cada era, tinha tido seu Messias. Olha aí, irmãos, eu vou ler de novo para você, para que isso fique bem gravado. Veja. Mas Deus, em cada era, quando o profeta diz em cada era, ele não está dizendo só sobre as 7 eras da igreja, está falando também sobre os tempos que passaram, quando veio Moisés, quando veio Elias, quando veio Davi, quando veio Jeremias, quando veio Ezequiel. Cada profeta foi um Messias para o seu tempo, foi ungido para o seu tempo, foi a promessa de Deus de libertação para o povo para o seu dia. Estão vendo? Rejeitar a mensagem de Noé era rejeitar Deus. Rejeitar Noé era perecer. Rejeitar Moisés era perecer. Eles eram os Messias ungidos para aquela era. Está vendo? Eles eram. Por isso que eu disse para você, isso não se trata de pessoas como eu e você. Ora, nós temos que ter avivamento, nós temos que fazer isso, nós temos que fazer aquilo. Não. Deus, o diabo tentará nos enganar com essas coisas, tentando fazer com que você vá fazer coisas que você não foi chamado para fazer. Isso era o profeta. Isso era o mensageiro do dia. Ele era o Messias ungido. Eu não estou dizendo que nós não podemos levar a palavra às pessoas. Eu não estou dizendo que você não possa orar por alguém. Veja, você abre o seu entendimento para compreender as Escrituras e a mensagem. Mas quando se trata do plano de Deus, Deus tem um homem especial para isso. E esse homem é William Marvin Branham. Ele é o homem do tempo do fim. Ele é o homem que traz a vinda de Cristo. Ele é o homem que traz o arrebatamento à cena. Ele é o homem que traz a ressurreição à cena, através da mensagem que ele tem pregado.
Então o irmão Branham está dizendo aqui, veja, cada mensageiro está falando dos profetas do passado, para que você possa compreender o que o ministério dele era. Eles eram os Messias ungidos para aquela era. Paulo era o Messias ungido da primeira era. Lutero era o Messias ungido para a quinta era. Mas o profeta de Deus era o Messias ungido para o fim. Se tratando do fim, é provado diante desse ministério, dessa mensagem, que Jesus Cristo já tem vindo e cumprido a sua palavra. Não olhe mais para o céu esperando acontecer algo. Olhe nessa mensagem e você verá Cristo aqui. A palavra que foi prometida para aquela era. E quando Jesus veio, ele foi a plenitude da palavra. Quero encerrar aqui e dizer para você que você possa prestar atenção nessa frase que nós vamos encerrar. E quando Jesus veio, presta bem atenção, irmão. Querida irmã, irmão, presta atenção. E quando Jesus veio, ele foi a plenitude da palavra. Ou seja, foi a plena palavra. Foi a totalidade da palavra. Quando Jesus veio. É a mesma coisa que dizer, nós tivemos 7 eras da igreja, se tratando de nós gentios. 7 eras. Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley. Mas a plenitude da palavra não veio, não aconteceu nestes ministérios. A plenitude, a totalidade da palavra veio com William Branham. Então, presta bem atenção. Quando Jesus veio, ele foi a plenitude da palavra. Quem dizeis ser este? Quem que você diz que é este? Quem era esse homem? Quem era esse profeta? Que Deus abençoe e você possa tomar proveito dessa pequena palestra e aguarde próximos vídeos, né, que poderemos trazer para você. Uma boa noite.